Olá, pessoas queridas do meu coração. Estou passando por aqui para compartilhar com vocês algo muito importante. Não é de hoje que vocês já me ouvem falar sobre autoconhecimento, sobre nos conhecermos por completo. Eu já disse e repito que autoconhecimento começa por conhecer a Deus. Começa por conhecer aquele que nos criou, o fundador da vida, a conhecer o inventor, o criador dessa máquina que somos nós. Sim, nós somos uma máquina, e bem complexa, e bem estruturada, e bem organizada, e extraordinariamente criada. Essa máquina que nós somos, se assim podemos dizer, é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu não sou só espírito, eu não sou só alma, eu não sou só corpo. E Deus que nos criou é o maior interessado de que nós vivamos a plenitude dele, completude de tudo aquilo que ele determinou e nos criou para vivermos em todas as áreas, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, sim, eu preciso de Deus. O homem precisa de Deus. O homem precisa se comunicar. O homem precisa ter a intuição, a consciência e a comunhão com esse Deus que nos criou, com o Criador. Daí tudo começa na nossa vida. Daí tudo flui na nossa vida. Por quê? Porque, como já disse em outra oportunidade, quem já ouviu vai lembrar que nós precisamos ler os manuais das coisas. Não é à toa que todo produto que nós compramos, que tudo que nós compramos ou adquirimos, há um manual, há um contrato, há uma regra de utilização. E nós não somos diferentes, fomos criados e temos um manual, temos uma regra de funcionamento e ela foi descrita, foi falada pelo nosso Deus. Deus não simplesmente nos criou e nos soltou aí no mundo e disse, vive. Né? Vive a vida, não é como aquela música deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim. Deus nos criou, nos colocou neste paraíso que é a terra, maravilhoso, para que nós desfrutássemos, porque com a criação, Deus também criou tudo o que precisamos. Tudo que nós precisamos para viver bem, para desfrutar da grandeza dele, ele criou, está feito, está criado para nós desfrutarmos. E aí ele nos criou, a coroa da criação, o homem. E ele nos criou, nos formou e também colocou em nós um funcionamento. E para que nós acessássemos esse funcionamento, para que nós tivéssemos conhecimento, né, de tudo que somos, como funcionamos, ele nos deu o manual. E o manual é a Bíblia Sagrada. Sim, você pode dizer, Malca, para com isso. Algumas pessoas podem dizer, para com isso, a Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia é o manual de como eu e você funcionamos. Então, não tem como. E ela está descrito tudo o que precisamos, gente. Eu já falei em outra oportunidade, repito, quando eu vir na Bíblia como se perfumar. Gente, eu achei isso extraordinário, é uma coisa mínima, é um detalhe, como a pessoa se perfumar. E aí, depois de algum tempo que eu tinha lido aquilo, né? Aquilo simplesmente eu li e, como mais uma informação, foi guardada lá, né? Na minha mente, no meu cérebro. Não achei que aquilo tinha utilidade para alguma coisa. E um dia eu ouvi uma reportagem de um cientista, né, falando como era para ser usado o perfume. Como
como que se usa perfume? Um pouquinho atrás da orelha, um pouco entre os seios, né? Nos pulsos, nos punhos, para que esse perfume sim cumpra o seu papel, exale e as pessoas consigam sentir. E quando eu me deparei com aquela reportagem, eu lembrei imediatamente o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz exatamente isso. Então tá lá descrito, gente, e imediatamente, ó, a caixinha aqui dentro, que eu tinha guardado essa informação, se abriu e disse, olha lá, a ciência atestando aquilo que Deus já nos ensinou. Por quê? Porque o Criador, ele tem interesse em nos fazer viver todas as áreas da nossa vida bem, plenamente. E aí a Bíblia tem resposta para tudo. Como se alimentar adequadamente, como se exercitar adequadamente, como se relacionar adequadamente, como conviver ou entender as suas emoções, como substituir aquilo que te faz mal, aquilo que é um danoso para a sua vida, por algo bom. Que algo bom colocar neste lugar? A Bíblia tem resposta para tudo. É o manual perfeito para nós crescermos em estatura, em conhecimento e em graça. Não tem como nós crescermos apenas em uma área, gente. E eu queria compartilhar isso com vocês. É claro, um vídeo não esgotaria tudo que eu teria para compartilhar com vocês, então vai ser em pílulas, em pequenas doses, que você vai ter um pouquinho desse conhecimento que Deus tem colocado na minha vida e que eu quero compartilhar com você. Então eu te convido a estar atento, dê atenção. Mas eu quero deixar aqui um conselho antes de encerrar. Esse conhecimento não é só para mim. Não sou só eu quem tem. Você pode ter. Mergulhe na palavra de Deus. Busque a fonte do conhecimento. Busque, mas deseje mais do que o ouro, mais do que a prata refinada, assim diz a palavra de Deus, e você se encherá dele. Porque nós nos encheremos do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. É só querermos e irmos atrás. Porque, como diz a palavra de Deus, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então você tem que exercitar algo que está na sua alma, o querer, a vontade. Porque aqui, só frisando, a nossa alma é composta de 3 partes: dos pensamentos da nossa mente, das emoções do nosso coração e da vontade, da decisão, da força de decidir, de escolher. Nós fomos criados seres pensantes, seres emocionais, seres decisivos. Então nós temos controle sobre a nossa vida. Como o que decidir? Então esse livre-arbítrio que Deus colocou em nós, ele preza por isso. Não há nada que Deus colocou em nós que seja dispensável. É muito importante. Então pense, viva intensamente, pense, pondere as coisas, escolha o melhor caminho. É você quem tem que escolher, sou eu quem tenho que escolher. Deus apenas nos deu a opção, nos mostrou o caminho bom, nos mostrou o caminho certo, mas ele disse que é para nós escolhermos. Então faça a sua escolha, viva conosco o melhor deste mundo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.